Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na nossa campanha tremenda, Primeiros Passos com Jesus. Vamos orar e apresentar a Deus o dia de hoje. Querido Deus e eterno Pai, apresento a Ti essa campanha o dia de hoje. Pai, que a Tua palavra nesses caminhos, que esta palavra, esta campanha direcionada por Ti, possa, Pai querido, resgatar a ovelha perdida que não está nos Teus caminhos, restaurar a fé desse irmão e dessa irmã. Pai, esteja conosco durante essa campanha, dando a sabedoria e completando essa mensagem com o Teu Espírito Santo. Pai querido, é o que eu lhe peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não se inscreveu no meu canal, não esqueça de inscrever, marca o sininho aí, ativa aí a notificação para você ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Lembrando que diariamente nós temos uma programação aqui neste canal. Diariamente nós vamos falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje nós iremos meditar sobre Marcos 6 e 7. Depois eu vou resumir, depois você vai ler o versículo, o capítulo completo, Marcos 6 e 7. Hoje é enviar, o tema de hoje da campanha é enviados para servir. Hoje estamos no Marcos 6 e é a hora de entrar no jogo e seguir com Jesus. Nunca se tratou de um esporte ou de espetáculo. Os discípulos estão prestes a ter um tempo de jogo. Isso vale também se você segue Jesus. Você é chamado ao ministério. Você é chamado ao ministério sem exceções. Agora, se você não é cristão, o convite está aberto. Mas lembre-se, você não é convidado a juntar a uma instituição. Você é chamado para um movimento. O movimento de Cristo. Não estou chamando você para você caminhar em um movimento, uma determinação de uma igreja, não. Eu estou chamando você para o movimento de Cristo Jesus. Isso significa, para os discípulos, eles estão prestes a descobrir, no Marcos 6, 7. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou de 2 em 2, dando-lhe autoridade para expulsar espíritos maus. Observa que Jesus os envia. O ministério não espera que as pessoas se aproximem, mas vai até onde há necessidade. E Jesus envia em pares. O ministério é um esporte coletivo e Ele lhe dá autoridade para os discípulos. A autoridade Deus dá para irem. Ele dá as instruções no versículo 8. Ele dá as seguintes instruções para ele. Deus deu-lhe ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Portanto, sua primeira missão é uma lição de fé. Imagina você, Deus fala assim, vai, segue, não leva nada, só sua roupa. É uma lição de fé. No entanto, as instruções não são as mesmas todas as vezes. Mais tarde, Jesus envia em outra missão com provisões. Missão não é uma fórmula ou uma receita. É uma aventura, é um segredo. É sempre buscar a instrução do nosso Senhor Jesus Cristo. Seguir Jesus, meu irmão, significa seguir as instruções. Sempre confiar em Deus. De mãos vazias, totalmente abastecido, confie em Deus e Deus proverá. Nós devemos confiar no Senhor e Ele proverá na nossa vida. Então, como foi no versículo 12? Então os discípulos anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitas doenças, pondo azeite na cabeça deles. Então eles seguiram, eles confiaram em Deus e Deus providenciou. Eles retornaram a Jesus para dar-lhe relato, mas logo uma multidão reuniu no versículo 31 e ele disse aos discípulos: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Aqui está uma regra essencial para o ministério: descanse em Jesus. Aqueles discípulos haviam saído para fazer a obra e eles retornam àquela grande multidão. Jesus vem, vamos comigo, vamos para o deserto. Nós vamos no deserto. No deserto é símbolo de turbulência, de luta. E Deus diz para ele, Jesus Cristo, vem comigo, vamos para o deserto. No deserto vocês vão descansar comigo.
Descanse, Jesus. Então eles chegaram num lugar afastado, mas a multidão chegaram lá primeiro. Desculpe, pessoal, não tem descanso dessa vez. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente. Ficou sempre impressionado com a capacidade de Jesus de ter a compaixão. Compaixão significa sofrer com. E Jesus foi exatamente isso. Ele viu as necessidades das pessoas. Ele se importou e ensinou a cada discípulo. Bem, enquanto Jesus ensinava, começou a ficar tarde. Muitas pessoas no lugar remoto, elas precisavam de comida. Os discípulos diziam a Jesus para mandar embora. Razoável, né? Os discípulos chegavam a Jesus: olha, dispensa essa turma, dispensam eles, já está ficando tarde. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmo comida a eles. Jesus disse: dê comida. Preste atenção. Os discípulos viam a necessidade de Jesus e diz para eles alimentarem o povo, mas não há comida suficiente, nem de longe eles estão no meio de nada. Mas lembre de que eles acabaram de aprender, de mãos vazias ou totalmente abastecidos. Confie em Deus e Deus proverá. Imagina esses discípulos haviam saído ali, haviam feito a obra, ido para longe, sem levar nada, mas Deus deu o alimento para eles. Eles tinham curado, eles tinham ali restaurado, expulsado demônios, e Jesus disse para eles: olha, dai comida. Ou seja, ore, creia no teu milagre. Eu sou um milagre, eu estou do lado de vocês, o Senhor Jesus Cristo disse. Mas eles não estavam preparados para aquilo. Porque, imagina, que tanta gente, mas Jesus mandou eles dar comida. Preste atenção, meu irmão, a vida não é fácil assim. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixinhos. Esses pães e peixinhos alimentam alguma pessoa? Não, milhares. Mas observe atentamente. Eles dizem ao povo para se sentar, no versículo 41. Aí Jesus pegou os 5 pães, os 2 peixinhos, olhou para o céu, deu-lhe graça, agradeceu pelo pouco. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Mesmo com pouco, Deus olhou, o Senhor Jesus Cristo olhou para cima e deu graça pelo pouco que tinha. Espere aí, pause o vídeo e olhe com muito cuidado. Jesus deu graça, partiu os pães e deu a cada discípulo quanto que ele deu. Ponha-se no lugar deles, olhe para as suas mãos. Olhe para as suas mãos. Talvez metade de um pedaço de pão ou um pouquinho de peixe. Olhe ao redor, centenas de pessoas, mas Jesus disse para alimentá-los. Então você alimenta. No versículo 42. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão, peixe. Foram 5.000 homens que comeram pães. Isso é impressionante. Isso ainda acontece. Já ouvi muitos dos meus amigos no ministério de muitas histórias reais sobre pães e peixes, de não ter nada e Deus dá o socorro. Prestar socorro para reparar estragos causados por furacões, alimentar pobres. Quantas pessoas pobres são alimentadas aí por ações sociais que são feitas. É um caminho, parece do nada. Às vezes um caminhão parece do nada. Às vezes um pequeno suprimento dura muito, mais tempo do que deveria. Milagres genuínos, mas sempre atento à necessidade do ministério da compaixão. No Marcos 6,7, observe o milagre de Jesus. Ele está se exibindo ou mostrando compaixão? Ele está ensinando o discípulo a realizar milagre ou importar, ajudar o mesmo quando a necessidade é muitos? Maior do que aquilo que está com ele é o que ele tem para nos oferecer. Eu aprendi há muito tempo que não sou o suficiente, mas o ministério é um chamado para algo maior que nós mesmos, algo que não podemos fazer sozinhos. E você? Tem o que é preciso para te ajudar? Para todas as pessoas? Não, nem eu. Mas Jesus diz: vai então, vamos, de mãos vazias e totalmente abastecido. Confie em Deus, entre no jogo. Qual é a nossa reflexão para hoje? O que você acha que Jesus estava ensinando aos discípulos quando enviou sem dinheiro? E quando ele disse para alimentar 5.000 pessoas sem comida suficiente?
essas lições que nós aplicamos hoje. Qual é a sua experiência em servir a Deus e ajudar os outros? Se você pudesse compartilhar coisa por Deus, o que seria? Qual é a lição desse ensinamento de hoje? Reflita para a tua vida. Jesus mandou eles sair sem dinheiro, sem nada. Jesus mandou eles alimentar sem comida e sem dinheiro. É a reflexão. Querido Deus e eterno Pai, Pai querido, nesse dia, obrigado pela Tua palavra, pela Tua reflexão. Eu tenho certeza, Pai, que a Tua palavra, ela vai ser completada com o Teu Espírito Santo. Dá a direção, dá a sabedoria, opera maravilhas, opera milagre e multiplica, Pai querido, aquele que tem pouco na Tua casa, aquele que tem pouco, não tem às vezes nem dinheiro para comprar o alimento. Opera maravilhas e faça milagre na vida desse irmão e dessa irmã. Pai querido, é o que eu lhe peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fique todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.